Bom dia, Espírito Santo! O programa Mundo Business começa agora para trazer notícia boa para você e mostrar os empresários que estão fazendo sucesso aqui no estado e no país. A busca pela juventude que atrai milhares de pacientes e movimenta muito dinheiro na economia. E ainda as novidades da alimentação saudável. Em Vitória, tem até fazenda instalada no meio da cidade. O Brasil tem o terceiro maior mercado de estética do mundo. Um dos motivos é a febre da harmonização facial. Todo mundo quer ficar perfeito. E para lotar os consultórios, os profissionais têm que investir bastante. Olha aí. Paola é uma das dentistas que viu no mercado da estética espaço para crescer profissionalmente. Hoje o Brasil vive o boom da harmonização facial, um conjunto de procedimentos que equilibram o alinhamento e alguns ângulos do rosto. Os dentistas são profissionais habilitados para trabalhar nesse ramo. A gente consegue destacar os melhores pontos dos pacientes. Então eu consigo valorizar pontos em você, né, para te deixar ainda mais bonito, para você ter uma autoestima, um bem-estar, né? Então a gente consegue trazer isso. Paola enfrenta alguns desafios. É que na área da estética, os custos são caros e a necessidade de investimento em propaganda é alta. Os custos são mais caros, tem passagem, tem hospedagem, então, né, requer toda uma programação mesmo. A Mariana é um exemplo desse crescimento. A dentista é uma das maiores referências da estética no Espírito Santo. Você tem que investir em você e no seu negócio. Ou seja, eu pegava tudo que eu recebia dos pacientes e pagava um curso. Mesmo que aquele curso eu pudesse parcelar ele não sei quantas vezes. Eu pegava o dinheiro, investia naquele curso, fiz o curso. Colocar todo o dinheiro para a educação mesmo, é isso? Para a educação. Daqui a pouco você confere a reportagem completa com as dicas de quem fez sucesso no mercado de harmonização facial. A pandemia foi um dos fatores que fez bombar o mercado de alimentação saudável no Brasil. A preocupação das pessoas com a saúde aumentou. Cada vez mais precisamos cozinhar em casa e cuidar da imunidade. Em vez daquelas prateleiras de supermercado que todo mundo conhece, essa espécie de mercado de bairro nasceu com o propósito de ser um body shop, conceito que vem do inglês e que define as lojas que vendem produtos para quem quer definir o corpo. São potes e mais potes de suplementos alimentares. Além da busca pela suplementação de vitaminas, os frequentadores de academia começaram a procurar alternativas para melhorar a alimentação. Antigamente era só suplementação, body shop total. Hoje a gente tem multivitamínicos, todo tipo de vitamina, ômegas, né, chás. Cristina comanda esse mercado na Praia do Canto, em Vitória. A empresária acredita que o isolamento social e a necessidade de fazer mais refeições em casa acelerou a procura pelos alimentos saudáveis. E essa não foi uma preocupação só de quem malha. Antes a gente tinha aquele, né, público que gosta de academia, né, saúde, enfim. Na pandemia a gente cresceu muito porque as pessoas começaram a procurar mais imunidade, começaram a treinar, né? Quem não treinava se preocupou com a imunidade, começou a treinar e aí já vincula a alimentação saudável. Muitos médicos, nutricionistas começaram a conhecer melhor esse mercado de suplementação e também começaram a indicar mais a loja. Então, e até hoje a gente cresce, graças a Deus. A gente cresceu 150% durante a pandemia. De acordo com uma consultoria internacional, a venda de produtos orgânicos ultrapassou a marca de 100 bilhões de reais em 2020. E foi nesse mesmo ano, no início da pandemia, que o consumo de orgânicos cresceu 45% no Brasil. A ideia de buscar hábitos mais saudáveis está ligada aos benefícios que uma alimentação equilibrada pode gerar. É o que explica essa professora de nutrição.
Você tem só ganhos em relação a uma longevidade de qualidade, ou seja, em prevenção de várias doenças, principalmente as doenças relacionadas diretamente com a alimentação. As mais comuns que a gente conhece são o diabetes, né? A gente tem a hipertensão arterial e tem todas as comorbidades que são associadas quando a pessoa, por exemplo, ela está sobrepeso, obesa, e aí nós temos vários outros tipos que podem ser doenças até artrite, doenças mesmo da parte óssea e também pode ser doenças até inclusive mentais, como a própria depressão, como a própria ansiedade. Tudo isso gira em torno da alimentação. A Cristina concorda com ela. As pessoas são mais felizes quando elas praticam atividade física, elas conseguem dormir melhor, elas, pela alimentação, elas vão viver melhor, vão ter menos ansiedade, menos dor de cabeça. Por conta da maior adesão do público, o mercado de alimentos saudáveis tem criado novos negócios, como esse, o cultivo de hortaliças no meio da cidade. A fazenda urbana é uma tendência mundial de aplicação de tecnologia na agricultura. A ideia é utilizar de espaços como esse daqui na Praia do Canto, em Vitória, para produzir frutas, legumes e verduras. A horta diferente surgiu por necessidade. Ela é advogada, ele, engenheiro químico. A gente morava no Rio de Janeiro, né? A gente se conheceu lá. E lá a gente tinha uma facilidade muito grande a achar produtos orgânicos, produtos naturais, mais selecionados. Você tem um mercado de produto saudável, vamos assim dizer, em cada bairro. E quando a gente veio aqui em Vitória, a gente sentiu um pouco dessa necessidade. A gente não achava os produtos que a gente estava habituado a consumir com tanta facilidade como no Rio e São Paulo. E a gente falou, vamos se jogar e vamos montar um negócio com esse segmento em Vitória. E a gente começou a estudar, fazer plano de negócio, e a gente sempre esbarrava na questão da durabilidade do produto, porque até o produto chegar para a gente e a gente levar para o nosso consumidor final, ele tem um lapso temporal grande. Então a gente nunca ia conseguir entregar um produto tão fresco e tão bom quanto a gente gostaria. E aí foi quando a gente conheceu esse conceito de fazenda urbana, que é você plantar dentro da cidade, colher o produto na hora, e entregar esse produto o mais fresco possível para o cliente. O cultivo dentro da cidade é um desafio em termos ambientais e econômicos, principalmente por conta do custo do terreno. São mais de 1.000 metros quadrados aqui na Praia do Canto, em Vitória. Por isso, a saída é investir em tecnologia para deixar a produção eficiente. O casal já investiu mais de R$1,5 milhão no negócio. A gente decidiu por fazer todo o processo de produção da hortaliça. Então a gente faz desde da muda, por assim por dizer, a gente pega uma semente de alface, por exemplo, coloca dentro desse perfilzinho aqui, que isso é uma espuma inerte. Depois de 2 dias mais ou menos ela cresce, germina, e aí ela fica nessa mesa de germinação em torno de 10 a 14 dias, a depender da variação. Dando certo? Dando certo, a gente tira cada pedacinho desse aqui. Aqui, por exemplo, já tem uma muda que está um pouco mais, em estágio um pouco mais avançado, e a gente transplanta para os perfis de produção final. Depois de uns 25 dias a 30 dias, ela também já está pronta para colheita. Alimentos mais saudáveis na mesa ajudam na sustentabilidade do planeta e na saúde do ser humano. Aqui antes era um estacionamento, isso mesmo. Então, além de ser melhor para o consumidor final, ainda é mais sustentável, é isso? Com certeza. A produção por hidroponia, ela reduz em até 90% o consumo de água se comparado com uma produção normal em solo. Toda a produção ela é feita na água através de perfis hidropônicos, onde passa uma solução nutritiva que a gente mencionou. Os clientes adoraram a novidade. O Daniel é fã dos alimentos orgânicos. Eu acho que traz um benefício para a qualidade de vida, tanto para exercer um esporte ou até mesmo na qualidade do sono. Então, só esses 2 componentes eles já são atrativos aí para consumo de produtos saudáveis. Ele conta que a mudança na alimentação ajudou até na cura de um antigo problema de saúde. Minha vida mudou, eu tenho desde pequeno um problema de saúde, que eu sou asmático, e com outros fatores correlacionados à alimentação, à má alimentação, isso traz um prejuízo.
E a partir do momento quando você se alimenta saudável, você ganha em performance, ganha em qualidade de vida, ganha em sono. Então, são fatores assim, primordiais. O exemplo do Daniel reforça um conceito antigo, mas que muita gente ignora. Nós somos o que comemos. Você já se perguntou quanto do seu salário você tem investido em lazer? Sair para jantar com a família num restaurante bacana ou ir para aquele bar com os amigos? Muita gente tem essa dúvida. Está na hora do quadro Finanças Jazê com Ana Porto. Olá pessoal, eu sou Ana Porto, eu sou planejadora financeira e hoje a gente vai falar de um assunto maravilhoso. Quanto eu preciso investir, mas sem deixar de aproveitar a vida? Gente, isso é muito importante. Afinal, algumas pessoas vão me perguntar, Ana, o que tem a ver educação financeira com aproveitar a vida? Tudo, obviamente. Algumas pessoas pensam que educação financeira é só guardar dinheiro. Não, gente, isso não tem nada a ver. Educação financeira é liberdade, é qualidade de vida. Não adianta a gente trabalhar e não ter lazer, não se divertir. Para que serve o dinheiro? Para nos proporcionar coisas boas. Agora eu vou te apresentar a família da Gessandra. Eles gostam muito de curtir as coisas boas da vida. E eles querem saber como que eles fazem para se organizar melhor. Acompanha comigo. Pelo ronco do motor, deu para perceber que o vovô tá on. Quando chega o final de semana, Gessandra, o marido e a filha de 9 anos costumam pegar a estrada no Fusca 1968 para participar de encontros de carros antigos ou visitar a família. Tem o clube que a gente tem, né, dos antigos 027, que a gente geralmente faz todo o encontro sexta-feira. Só que no decorrer a gente faz os passeios também. A gente sempre se programa. Embora a minha sogra ela tenha a casa de praia, então a gente todo final de semana vai para lá, mas a gente se organiza em estar todo final de semana lá. O final de semana que já não dá, pra gente se controlar, a gente também não vai. Sempre gasta um pouquinho a mais, sempre tem um gastozinho que vai por fora, um lanche, uma criança que quer um picolé, alguma coisa assim por fora. Para garantir os momentos de diversão, Gessandra controla os gastos com pulso firme. Uma das medidas é ficar de olho no limite do cartão de crédito e gastar menos do que o valor disponibilizado pelo banco. O que sobra do salário vai direto para a poupança. Controle financeiro é tudo. Do que você gasta, do que você ganha, o não, que você tem que ter pulso firme para ter ele. Se eu posso, se eu não posso, é não. Você tem que ter o pulso do não. Em tudo, até no cartão de crédito, que eu costumo utilizá-lo mais, né? Minhas despesas de gasolina, supermercado, essas coisas assim, tudo eu passo no cartão. Então eu tenho esse controle também de limite de utilizar ele. Ele tem o limite dele, porém eu tenho o meu limite. Guardar dinheiro para emergências é sempre importante. Se preparar para o futuro também. E uma das formas de fazer isso é investir parte da renda no mercado financeiro e multiplicar a grana. Mas será que dá para investir sem deixar de aproveitar a vida? É o que a Gessandra quer saber, até porque o tempo passa rápido e junto com o marido, ela sonha em dar uma baita festa de 15 anos para a filha. Ela vai fazer 10 anos esse ano, então daqui 5 anos também, que é o tão desejado sonho de 15 anos de todo filho, né? Toda filha, na verdade. Então a gente estava até se planejando quanto a isso para poder fazer o aniversário de 15 anos, por ter pouco tempo. Mas para outro investimento de faculdade, estudos, essas coisas assim, ainda nunca pensamos, não. Então, a Gessandra já começou muito bem. Ela já tem tudo anotado na ponta do lápis e ela ainda consegue guardar dinheiro. Gessandra, só que você guarda no lugar errado, a poupança. A gente já falou aqui no Finanças que a poupança é uma furada, então foge disso e pense em outras estratégias. Mas, gente, a gente sabe que ela fez na intuição. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma forma melhor de controlar esse percentual e os demais gastos. O método é simples e ele se chama 50, 30, 20. Olha comigo aqui no telão. 50% da sua renda, se você ganha, por exemplo, R$2.000, 50% você separa para os gastos essenciais. O que são eles? Moradia, alimentação, educação, são gastos que você não vive sem eles. 30% são para o seu estilo de vida. Ana, o que é estilo de vida? Gente, balada, passeio, viagem, tudo que é muito bom da gente aproveitar.
Nesse caso, são R$ 600. E os 20% são para os seus sonhos a longo prazo. E também uma coisa muito importante que algumas pessoas se esquecem, gente, a aposentadoria. Então, a gente separa esses 20%, que nesse caso são R$ 400, para esses sonhos e para aposentadoria. Eu sei que vocês devem estar pensando, Ana, eu não estou conseguindo mal pagar as contas. Afinal, gente, a inflação está aí. Tudo subiu. A gente vai no supermercado hoje, está um preço, amanhã está mais caro e o dinheiro às vezes fica curto. Só que se a gente não se organiza, não anota e não controla, fica ainda mais difícil. Às vezes, gente, a grana está curta, então vamos pensar diferente, vamos pensar em outras formas de ganhar um pouquinho mais. Uma renda extra, faz algum bico, alguma coisinha diferente que aí vai ajudar no final do mês. No início, gente, eu sei que parece difícil, é complicado, mas a gente tem que começar de alguma forma. Começa aos poucos, vai se organizando, vai anotando e depois fica mais natural. E não se esqueçam, se a gente sempre faz as mesmas coisas, o resultado é sempre os mesmos. E só a gente que pode mudar o nosso futuro. Por hoje é só. Um ótimo final de semana para vocês. Até semana que vem. Um recado rápido para você que está assistindo o Mundo Business. Se você quer ficar por dentro de tudo que é mais importante no mundo dos negócios e da economia no Espírito Santo, aproveita esse momento para seguir a gente nas redes sociais. O QR Code está aqui embaixo. Você pode procurar no YouTube e no Instagram, @FolhaBusiness, e também no meu Instagram pessoal, @RicardoFrizeira. Vários conteúdos exclusivos diariamente para você. Você já ouviu falar na geração Neném? São jovens que não trabalham e também não estudam. Agora você vai conhecer uma iniciativa aqui no estado que tenta mudar um pouco essa realidade. Maria Cristina é moradora de Vitória. Aos 19 anos, ela busca uma oportunidade. Estou procurando emprego. Está procurando emprego aonde? Em qualquer ramo, né? Qualquer ramo, o que tiver tá bom. Sim, comecei a morar sozinha recentemente e eu estou precisando muito dessa oportunidade. Depois de sair da escola, a jovem teve dificuldades de se encaixar no mercado de trabalho. Terminei o ensino médio e atualmente eu estou procurando emprego. Eu tive muita dificuldade em, depois de terminar o ensino médio, conseguir saber, ter noção do que eu queria, entendeu? E de arrumar um emprego por isso. De arrumar um emprego por isso. Maria faz parte da chamada geração Neném, jovens que não trabalham e nem estudam. Para esse especialista em educação, um dos motivos que geram o fenômeno é a separação entre o que se ensina na escola e a vida real no ambiente de trabalho. A gente está acostumado com uma ideia de educação que a gente entrega para a juventude ferramentas, a gente até usa essa expressão. Olha, eu vou te dar as ferramentas para você saber fazer alguma coisa. Saber fazer alguma coisa é ter um conjunto de conhecimentos objetivos e saber para que aquele conhecimento serve. E a gente diz que isso basta, é isso aí que a gente tem para te entregar na escola. Só que ao mesmo tempo, tem a tal da experiência que é cobrada lá na entrada. A experiência está ligada a um saber fazer para o qual aquelas ferramentas não encaixam. Se a economia é disruptiva, eu estou nas escolas criando formas de entregar ferramentas em que há um risco muito grande desse garoto sair da escola e essa ferramenta já não servir mais para nada. Então, você está querendo me dizer que existe um divórcio entre o que ele aprende na escola e o que ele precisa usar na prática para trabalhar, é isso? Total, total. E o jovem não é burro, ele vê isso, né? E a gente está falando de escola aqui, não é só ensino fundamental e médio. Aliás, muita gente acha que essa fuga da escola, ela acontece basicamente no ensino médio, não é? É no Fundamental 2. Até o Fundamental 1, né? Até a alfabetização, as crianças estão na escola, né? A evasão é muito pequena. Isso porque pai precisa trabalhar e a escola é um lugar para você deixar filho por um tempo. Mas no Fundamental 2, a criança já tem uma idade que ela consegue se virar sozinha em casa. Então, já não tem, para a família de baixa renda, já não tem aquela necessidade de colocar ali. E o próprio jovem diz, não, eu não quero ir. Eu não quero ir, porque eu não vejo na escola algo que vai me entregar alguma coisa que me dê futuro. O educador afirma que o sistema tradicional de ensino está ultrapassado, até mesmo no modo de arrumação das carteiras em sala de aula. O design da sala de aula é feito a partir da ideia de que tem um cara que sabe tudo, que está aqui na frente, sentado num palco mais alto, que é para ser visto por todo mundo, com um quadro atrás, para de vez em quando ter que desenhar alguma coisa, e todo mundo enfileirado, olhando para a fuça dele, e o comportamento adequado é o aluno ficar quieto, olhando para frente. E fica ali um corpo com um olho
mas se esse cara está me acompanhando, se esse cara está pensando, eu não faço a mais remota ideia. É um pouco humano, né? Claro, é um modelo que é baseado no sabe, que é obediência, que é submissão. Só que é o seguinte, a economia hoje não gira em torno da submissão. Gira em torno da inovação. Gira em torno da inovação, e para a inovação precisa de um cara inteligente, porque a inovação não é algo que vem na cabeça do chefe da empresa, do dono, do CEO, do manager, sei lá o quê, do chairman de não sei das quantas. A inovação tem que estar na cabeça de todo mundo, porque ou você entra nessa cultura ou não vai. É um pouco a mesma lógica da guerra. A gente não usa tanto a guerra para falar de economia e negócio. É a mesma lógica. Um relatório internacional revelou que a taxa de jovens brasileiros entre 18 e 24 anos que fazem parte da geração neném é de 35%, mais do que o dobro do percentual de países ricos. Aqui no Espírito Santo, os números são menores do que o índice nacional, mas ainda assim preocupam especialistas. De acordo com o IBGE, 17% dos jovens capixabas não trabalham e nem estudam. Um desafio que exige a união de governos, empresários e educadores para solucionar esse problema e ajudar no desenvolvimento dessa população. Há 8 anos, Bartira largou a carreira na construção civil para se dedicar à fundação de uma ONG educacional. E o que vocês fazem com esses jovens para conseguir inserir eles no ambiente de estudo e depois de trabalho? O importante do jovem é ele acreditar nele. Muitas vezes ele não está acreditado, ele é capaz. Então, às vezes, ele está vivendo numa sociedade que fala para ele que ele não vai dar conta de chegar lá. Então, a gente trabalha a parte emocional dele, entendendo que o mundo está aí e é de todos. Só que junto com a parte emocional, a gente precisa trabalhar também, ensinar uma percentagem, ensinar a fazer uma redação. Então, também tem a parte educacional, que a gente tem uma parceria muito forte com as escolas privadas do Espírito Santo, que aí a gente consegue, através de bolsa, que esses alunos tenham realmente uma educação de qualidade. E a gente dá todo o apoio para esse aluno poder estudar. Porque não adianta você só colocar na escola. Tem que comprar o material, tem que comprar o uniforme, tem que pagar o vale-transporte. Por meio do projeto, os estudantes de famílias humildes têm aulas de reforço, acompanhamento pedagógico e orientação profissional. O que o Instituto Ponte faz é ascensão social em uma geração. A gente quer pegar a população que mais precisa de apoio, ela só precisa da oportunidade e ela virar médico, engenheiro, empresário, virar o que ela quiser. E o que eu falo é o seguinte, nós temos isso no jogador de futebol. Temos jogador de futebol melhor do mundo, vários jogando na Europa, em tudo quanto é lugar. No Brasil só nasce quem tem talento para futebol. Não temos nenhum prêmio Nobel. Temos vários talentos aqui no Brasil que são desperdiçados. E a educação é o caminho para transformar essa pessoa que tem um talento e não está se encaixando na sociedade no que a sociedade precisa. É o caso do Yanoman e da Gabriela, que são alunos do Instituto. Eles enxergam no projeto uma chance para entrar no mercado e crescer profissionalmente. Eu tive uma educação muito boa, mas faltava algo a mais, não tinha tanto apoio assim. Então ele me promoveu essa educação e me promoveu também questão assim do auxílio do que eu quero, o que eu quero seguir na vida, o que eu quero fazer. Então foi algo muito bom que eu tenha esse auxílio do que eu quero fazer, quais as decisões eu devo tomar, e eles sempre estão me ajudando a isso. Então eu vi assim uma oportunidade única. Eu queria desde pequena ser médica, mas eu era de escola pública. O Instituto Ponte então conseguiu me encaminhar para uma bolsa numa escola particular. E aí nessa escola particular, com muito mais infraestrutura, com professores, com materiais de mais qualidade, eu consegui no ano de pré-vestibular me preparar e eu consegui através do Enem bolsa de 100% pelo ProUni na EMESCAM para medicina. A vitória da Gabriela não é só dela, virou orgulho da família inteira. Primeira médica da família, para nós assim foi uma surpresa esperada por causa do esforço, né, da dedicação dela, mas verdadeiramente um presente de Deus. Por quê? Porque não tínhamos assim, a limitação era muito grande na escola pública, na condição financeira. Para toda a nossa família é um sonho assim, é um sonho de acreditar, ainda que você veja assim, muita impossibilidade, mas você acredita, parte para cima. E a minha filha assim, muito dedicada mesmo, ela sonhou, focou e através do IP, graças a Deus, estamos vendo aí o sonho sendo construído.
A alta no preço do diesel preocupa as pessoas e os empresários. O custo para transportar mercadorias praticamente dobrou desde o início do ano. Além disso, tem faltado combustível nas bombas. A gente vai entender o que está acontecendo agora. Você vai ver. Praticamente. Vezes por semana, 30 caminhões saem carregados desta fábrica de massas e biscoitos em Viana. Os veículos são abastecidos dentro da própria empresa, que conta com um tanque com capacidade para 15 mil litros de óleo diesel. Comprando direto na fonte já me traz uma economia muito grande do que comprar no posto de gasolina. Já me isenta da margem do posto de gasolina. De acordo com o gerente comercial, desde o início da pandemia, o gasto com combustível mais que dobrou. Em abril de 2020, a empresa pagava R$ 2,60 por litro de diesel. Hoje, 2 anos depois, o custo é de R$ 6. Eu acredito que toda a indústria capixaba está fazendo um esforço tremendo para manter o produto com base de preço que possa atender o consumidor. Esse repasse tem sido feito, mas gradativamente, porque não dá para colocar um aumento de 6% diretamente no preço, senão o consumidor não consegue comprar o produto. Nos postos de combustíveis, o preço é ainda maior. De acordo com o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, no final da primeira semana de abril, o diesel custava em média R$ 6,24 nos municípios capixabas. E como se não bastasse a elevação no preço, as bombas estão secando. A pandemia, graças a bom Deus, está acabando. O volume de veículos na rua, de caminhões nas estradas, de ônibus de passageiros, de ônibus de turismo, de pessoal viajando, de turismo, voltou, felizmente voltou, né? Então isso tudo também deu uma alta considerável, pois foram 2 anos represados, né? Sem ninguém quase sair. Muito mais carros nas ruas e tudo mais. Então isso o consumo elevou. Alguns estão conseguindo, algumas redes de postos que têm frotas, alguns caminhões tanqueiros, estão buscando nas refinarias do Rio, de Minas e de Bahia, dos 3 estados fronteiriços. E com essa busca rodoviária, o óleo está chegando aqui um pouco mais caro. Já estamos sentindo que o óleo vai chegar de 20 a 50 centavos a mais por litro na bomba. De acordo com o Sindicato Estadual das Empresas de Transportes de Cargas e Logística, 210 milhões de litros de diesel são consumidos por mês no Espírito Santo. O combustível costumava chegar em navios, que atracavam várias vezes por semana. O Espírito Santo não tem refinaria. Então o que acontece? A gente pega via navios que atracam aqui. São navios que trazem 15 milhões e 500 mil litros de óleo, de combustível refinado, em média. São monstros de navios que dão um pulmão fantástico, mas que encostam em dia sim, um dia não aqui, durante o mês. Uma das explicações para a escassez de combustíveis é o efeito swell. Nas últimas 2 semanas, a formação de ondas tornou mais difícil atracar navios aqui na costa capixaba. O que acontece é que essa condição de maré swell, ela coloca esse navio em constante movimento por causa das ondas e nas operações de combustível, por quesitos de segurança, não é permitido que seja feita essa descarga de combustível. Porque você poderia ter tanto algum tipo de questões de segurança, causando muitas vezes uma explosão, aí colocando em risco vidas de pessoas que trabalham na área portuária, como a própria infraestrutura do porto, como também um dano ambiental caso você tivesse o rompimento de alguma conexão nesse transbordo. O problema só agravou um cenário que já causava bastante preocupação. Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, 2 grandes exportadores de refinados de petróleo, a oferta de combustíveis já vinha caindo e o preço disparando. A gente tem desde a influência do aumento da cotação do dólar, como também o aumento do preço do barril de petróleo. Além disso, esses aumentos acontecem em virtude de uma guerra que a gente está tendo do outro lado do mundo. E a Rússia é um exportador de petróleo para o mundo inteiro. Não só de petróleo, mas dos seus derivados que são mais importantes, no caso, gasolina e diesel. O representante do Sindicato Nacional do Transporte e Revenda de Combustíveis afirma que as distribuidoras do Espírito Santo vêm recebendo uma quantidade bem menor de diesel e gasolina do que antes,
por isso tem havido racionamento. A prioridade começa sempre por transporte público, órgãos públicos, hospitais. Essa é a primeira demanda. Na sequência, o que a gente acaba priorizando são os clientes contratados, porque são os clientes que sempre estão conosco ali dia a dia, faça sol ou faça chuva. O representante do Transcares acredita que até agora apenas uma pequena parcela dos veículos de transporte de cargas parou de rodar aqui no estado por conta dos problemas com o diesel. Eu acredito que durante esses 3, 4 dias próximos, a gente consiga que os navios atraquem e que a coisa comece a entrar num quase normal, né? Ou 100% não, pela defasagem que tivemos nesses últimos 8 dias. E o momento do sucesso de hoje é com a empresária capixaba Débora Leal. Ela começou a empreender com 26 anos de idade e já vendeu mais de 400 mil pares de sapato para o Brasil inteiro. Débora, obrigado pela presença. Obrigada. Queria contar um pouco da sua trajetória, né? Você começou, me contava que é advogada e virou para o meio empresarial nessa carreira. Como é que foi isso? Na verdade, eu sou advogada de formação. Fiz pós-graduação em São Paulo, na PUC, e mestrado na USP. Então era advogada de ponta, né? Não é qualquer um. E aí fiz meu mestrado em São Paulo, na USP, mas sempre tive dentro de mim a vontade de empreender. E como sempre fui uma apaixonada por moda, eu sabia que se eu fosse empreender, eu empreenderia no setor de moda. E com a minha chegada em São Paulo, foi muito fácil, porque eu descobri... Diferente, talvez, de Vitória, que é uma cidade menor, muito tradicional, em que as carreiras, medicina, direito, engenharia, são as carreiras mais cotadas. Quando minha chegada em São Paulo me abriu o horizonte, eu tive segurança de que existiam outras formas de ser bem-sucedida que não as pré-estabelecidas na nossa infância, na nossa mentalidade. Ou seja, dá para ganhar vida fazendo outras coisas. Fazendo outras coisas e o que você amava, e que no meu caso era moda. Mas você tinha medo também de fazer essa virada para moda? Tinha muito sair do medo. Direito, que é uma carreira tradicional, consolidada, onde você tinha um emprego certo, para moda, que é um ramo mais Tinha muito complicado. medo e tive muito medo ao longo da Manolita, do crescimento da Manolita. Que é a sua marca. Que é a minha marca. Porque no início de tudo há muito sacrifício e muito sacrifício financeiro. Então, no início, quando a Manolita ainda não dava o esperado, porque não é da noite para o dia que um negócio se estabelece, é preciso perseverança, demora, o fluxo existir, o fluxo de caixa, enfim, todas essas questões. Eu brincava que eu falava, gente, será que vai ser trabalho filantrópico para o resto da vida? E aí não, é um dia depois do outro. Então, enfim, comecei a moda paralelamente com o direito. Então, a Manolita foi iniciada durante o meu mestrado na USP. Então, eu tinha essa vida dupla. Até que o negócio foi tomando um corpo maior, foi precisando mais de mim naturalmente, mais da minha presença, mais da minha dedicação, foi crescendo e a parte do direito eu fui finalizando com louvor, mas fui deixando de lado e fiquei exclusivamente dedicada a empreender no meu negócio. Bacana. Agora me conta a história do primeiro par de sapato que vocês fizeram lá na empresa. Então, o primeiro par de sapato chama-se Flat Aranha. E foi meu primeiro desenho. Eu encontrei uma fábrica que fazia sapatos voltados para a terceira idade. Então, por isso para idosos, né? Para idosos. Uhum. E por isso que elogiam, inclusive, o conforto da Manolita. Então, eles tinham total know-how no conforto do sapato, em como fazer aquilo de uma forma confortável, mas não tinham nenhum know-how no design, na modernidade, no público-alvo, que era um público mais jovem na época, como eu, com 26 anos. Sim. Então, foi assim, um caminho de aprendizado de ambas as partes. Então, foi um casamento, uma parceria na época muito importante para o meu crescimento e para o crescimento da fábrica também. E foi assim que a gente começou, com os primeiros 24 pares de sapato, chamada Flat Aranha. E como que foi essa história de conseguir convencer a fábrica a fazer 24 pares de sapato? Porque é pouco, né? No universo industrial, você foi ali começar com 24 pares, imagino que não tenha sido fácil. O nosso primeiro fornecedor, que foi o nosso mais importante fornecedor e primeiro fornecedor... A fábrica. A fábrica de sapatos para idosos. Ela era uma fábrica que estava um pouco em decadência
E eu fui até lá, consegui conversar com o neto. Era uma fábrica de 45 anos de existência, que tinha sido muito próspera numa fase em que aquele tipo de sapato estava em alta e que estava em decadência. Talvez esse foi um dos motivos que o neto, com uma visão maior de futuro, abriu as portas para mim. E quando eu fui falar a quantidade de pares que eu queria fazer, eu falei assim, quantos pares você quer fazer? Eu falei, 24. Ele deu uma gargalhada e falou, olha, vai ser inviável, não é rentável. Você tem que pagar faca, forma. E foi me falando números. Eu falei, não tem problema. Eu posso perder dinheiro, mas eu quero botar esse negócio para girar. Não é perder dinheiro, é investimento. Você correu risco, no fim das contas, né? Super. Empreender é risco, não tem para onde correr. Tomou muito risco, mas tomar risco faz parte de uma trajetória de quem quer empreender e ter sucesso. Eu quero que você me conte quais foram os principais aprendizados dessa sua trajetória. Já a Débora vai falar isso pra gente, a gente vai para um breve intervalo e volta já com o Mundo Business. Fica aí. E no próximo bloco você vai ver também a febre da harmonização facial. Como que a busca pela beleza perfeita tem movimentado a economia. Fica aí que o Mundo Business volta já. Estamos de volta com o programa Mundo Business. Aqui ao meu lado a empresária Débora Leal, ela que começou a empreender com 26 anos no ramo de calçados e já vendeu mais de 400 mil pares de sapatos para o Brasil inteiro. Débora, você nos falava um pouco da sua trajetória e eu quero que você destaque agora os principais aprendizados que teve nesse caminho. Olha, foram muitos anos já, né? Eu considero 10 anos muitos anos e foram muitos aprendizados. Tem no meu currículo uma pandemia, que eu acho que isso é um up no currículo, né? De quem empreender e de quem empreende com moda e varejo, né? Uma das coisas que eu vou falar que é clichê, mas que não tem para onde correr, é a persistência, é não desistir. Quando você, às vezes, pega um caminho e não é aquele, existe outro caminho. Então, assim, não desistir. Eu nunca desisti. Outra coisa que se eu pudesse dar um conselho seria assim, nunca diga não. Eu nunca disse não. Eu juro, eu nunca disse não. Eu tentei tudo o que eu poderia tentar com o meu business. Vamos numa feira de calçados, vamos numa feira de calçados. Vamos a Milão para uma feira de sola, vamos para Milão uma feira de sola. Débora, vamos fazer um evento numa loja no sul. As pessoas, vamos abrir uma loja e tentar, vamos. Então eu acho que eu sempre fui tentando, sempre fui me arriscando. Claro que dentro de um ambiente seguro, que não comprometesse o futuro do meu negócio, porque o risco tem que ser calculado, mas eu sempre me arrisquei, eu sempre investi. E hoje quase metade das suas vendas vem do canal digital, né? Você tem esse histórico de conseguir fazer essa virada de um varejo de calçados que antes era muito físico para um ambiente digital que hoje é a tendência. Como é que você analisa a importância dos meios, canais online hoje para vender? Olha, eu acho que a gente já vinha num caminhar para a digitalização do varejo. Continuo achando que lojas físicas são importantes, conceituais, pontuais, para a experiência, para você existir no mundo. Não acho que só o online vai resolver. Tem que ter esse mix. Eu acho que tem que ter esse mix entre o online e o físico. Você avança lugares que você nunca imaginou com o online, mas o físico é importante para você dizer a que veio, para você ter a experiência do cheiro, da embalagem, enfim. Então, eu acho que é um mix importante para a Manolita, eu vejo assim, mas que o online ele vem tomando espaço há muito tempo e a pandemia adiantou, acho que em 5 anos, o varejo online. E você também consegue realizar coisas como encomendar um produto que fisicamente são mais difíceis de acontecerem. Legal. Agora, Débora, para a gente finalizar, um bate-bola, uma empresa que te inspira. Olha, nos últimos 2 anos eu fui a Nova York algumas vezes, não só para estudar moda, mas para estudar o business de moda. Legal. E eles realmente têm, em alguns setores, eles são avançados uns 10 anos que a gente, então o online já é muito presente lá. E uma das empresas que eu tive contato, que eu admiro muito, chama-se Patagônia.
que é uma empresa sul-americana que teve uma chegada muito importante nos Estados Unidos, e a forma atual como ela existe para essa geração Y, Z, que é o novo mercado consumidor, é muito importante como ela se comporta. Então eu olho muito para a nova geração, eu olho muito para as novas empresas, como elas estão se comportando. Eu acho a Patagônia um case. Uma liderança que te inspira? Eu acho que a liderança que me inspira no mundo da moda, que é o mundo que eu frequento, é a Natalie Klein, que é um grande nome do setor, e eu admiro ela não só pelo que ela começou em São Paulo. Ela é dona da NK Store, que tem 25 anos de estrada. Ela começou como uma multimarca, desenvolveu marca própria, o produto dela é impecável, ela comunica com um público que é um público treinado, é um público que tem acesso às melhores marcas, e ainda assim ela entrega. Ela fez OPM agora em Harvard. Que é um curso de presidentes e gestores de empresas de Harvard, né? E o que eu admiro é que, assim, já com tudo organizado, tudo feito, ainda assim ela busca se reinventar, busca conhecer como fazendo um curso desse porte. Então eu acho que ela é uma mulher assim incansável, e ela é uma das minhas inspirações. Um princípio não negociável. Humanidade. Uma vitória. Ter a Manolita nacionalmente reconhecida. Uma derrota. Então, derrota ela é relativa, né? Porque às vezes uma derrota faz a gente se levantar, se reinventar. Acho que eu ficaria mais confortável de chamar de um incômodo. Um incômodo é a luta contra as cópias. O melhor investimento? Gente. O pior investimento? Então, o pior investimento acho que não tem, porque, como eu falei, eu nunca digo não. Ele faz parte do acerto. Para você chegar no investimento certo, você às vezes tem que ir no caminho e errar em algumas coisas. Então, acho que não tem assim, um pior investimento. A virada de chave na sua vida? Quando eu fui morar na França durante um ano e fui me profissionalizar no meu hobby, que é moda. Então, eu fiz fashion business em Paris e fiz design de shoes em Londres, na Central St. Martin. Ali eu acho que foi a minha virada de chave. Se pudesse voltar atrás? Teria feito moda. Em vez do direito? Acho que sim, acho que teria encurtado um caminho. Débora, queria agora que você deixasse um recado para quem nos assiste em casa. Olha, se eu pudesse dar um recado para quem está em casa, assim, e, enfim, ligado ao empreendedorismo, eu falaria para desconfiar do seu sexto sentido, escutar os seus sentimentos, te escutar e trabalhar muito. Bacana. Essa foi Débora Leal. Débora, obrigado, viu? Obrigada. Parabéns pelo sucesso. Obrigada, foi uma honra participar do programa. Obrigada. Bom dia a todos, Thiago Pessotti, estrategista-chefe da PX Invest. A gente está aqui para mais um destaque semanal, que dessa vez fica por conta das revisões altistas para o PIB, né, que é o crescimento da receita brasileira no ano. O FMI essa semana se reuniu e alguns economistas, e assim como o próprio Banco Mundial, trouxe um cenário de revisão altista para o PIB, né, de 0,3% para 0,8%. Acho que vale notar que, junto a essa revisão altista para o Brasil, a gente teve revisões baixistas de crescimento para o mundo, tá? Diante do cenário de guerra. Uma coisa que a gente vai ter que acompanhar para frente é que esse cenário de maior crescimento até então, ele não acompanha os dados antecedentes de confiança do consumidor e confiança do empresário, que se mostram um pouco mais otimistas, dado ao cenário alto de inflação que tem corroído a renda das famílias e o risco de a gente começar a ver uma maior inadimplência junto ao maior aperto das condições financeiras que a alta da Selic vai trazer à frente. Você viu mais cedo aqui no programa Mundo Business a história da Paola, dentista que tem apostado no mercado de harmonização facial. Agora a gente vai acompanhar algumas dicas de uma especialista de sucesso na área que pode ajudar o negócio dela e o seu também. Paola é uma das dentistas que viu no mercado da estética espaço para crescer profissionalmente. Isso porque o retorno financeiro desse mercado
costuma ser mais rápido do que nas clínicas tradicionais. Hoje o Brasil vive o boom da harmonização facial, um conjunto de procedimentos que equilibram o alinhamento e alguns ângulos do rosto. Os dentistas são profissionais habilitados para trabalhar nesse ramo. Eu vi na área da harmonização, a harmonização ela casa muito com a ortodontia. Então se a gente... Explica para quem está em casa o que é harmonização facial. O que é harmonização facial? A gente consegue destacar os melhores pontos dos pacientes. Então eu consigo valorizar pontos em você, né, para te deixar ainda mais bonito, para você ter uma autoestima, um bem-estar, né? Então a gente consegue trazer isso. Mas não só isso também. Como o Botox, a gente consegue melhorar a DTM, que são disfunções temporomandibulares, né? Quando a articulação ela gera aquela enxaqueca crônica, aquela dor, né, bem presente. Basicamente é corrigir uns defeitinhos que as pessoas têm e melhorar. Isso aí. Então a gente consegue atuar tanto na beleza quanto na saúde desses pacientes, né? Gerando realmente um bem-estar, uma autoestima. Como geralmente acontece com jovens em início de carreira, Paola enfrenta alguns desafios. É que na área da estética, os custos são caros e a necessidade de investimento em propaganda é alta. Eu já fiz alguns cursos aqui em Vitória, em São Paulo também. Em Vitória, a minha dificuldade foi que aqui, como é uma cidade pequena, não tem tanto paciente modelo, então a gente não pratica tanto como em São Paulo. Grandes centros, a gente consegue praticar muito mais, a prática é mais intensa, né, manhã, tarde e noite, mas o custo também é muito elevado. Os custos são mais caros, tem passagem, tem hospedagem, então, né, requer toda uma programação mesmo. Muito caro entrar nessa área, é isso? É, bem caro. Assim, os pacientes, eles não entendem por que o preço dos tratamentos são elevados. Mas os materiais são muito caros, os custos são muito caros. Então, é uma área que realmente requer um planejamento para a gente conseguir entrar de vez. A gente está muito acostumado com indicação de paciente, indicação de profissional. E na área da harmonização, você tem que estar presente. O marketing é muito importante, né? Aquele lema lá, quem não é visto não é lembrado. Então, se eu te indico para algum profissional, você já vai ter essa curiosidade de acessar o perfil desse profissional, ver os trabalhos, ver antes e depois. Então, realmente, o marketing é muito importante. E é uma dificuldade de muita gente, inclusive minha, né? Eu já tive agência de marketing, já contratei, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de você pegar para fazer. Então, realmente, requer um tempo maior, né? Um planejamento de conteúdo e tudo mais. O mercado de estética no Brasil é o terceiro maior do mundo, só perde para Estados Unidos e China. Ele movimenta 35 bilhões de reais todos os anos. Nos últimos 5 anos cresceu 500%. A Mariana é um exemplo desse crescimento. A dentista é uma das maiores referências da estética no Espírito Santo. Acumula milhares de seguidores nas redes sociais. Uma das razões para esse sucesso é a possibilidade de mostrar os casos de antes e depois dos pacientes no consultório. Mas até a fama chegar foi preciso passar por vários obstáculos. São os bastidores da trajetória de muita dedicação. Assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar em clínica popular, que é uma clínica que tem um valor mais acessível para os pacientes. Só que desde a faculdade eu sempre amei muita cirurgia, extração de siso, todos esses procedimentos mais invasivos. E na clínica popular, apesar de pagar menos, tinha muita cirurgia. Depois, então, fui trabalhar no presídio, onde, claro, a demanda era muita extração de dente, muita cirurgia também. Qual presídio foi? Foi o de Viana, no CDP V2. Fui contratada, né, para ser dentista. Lá tem uma unidade de saúde prisional, que tem médico, enfermeiros, dentistas. E aparecia tudo quanto é tipo de extração que se possa imaginar. A minha auxiliar até brincava, tem certeza que a gente vai fazer essa cirurgia? Eu falava, tenho, vamos fazer. A virada de chave na vida empreendedora da Mariana veio quando ela teve a chance de comprar o consultório de uma amiga, mesmo sem dinheiro. Eu comecei a trabalhar com uma amiga minha em consultório particular. Ela me dava uma porcentagem pelos procedimentos que eu fazia. E até que um certo dia ela falou, Mari, eu vou vender o consultório. Você quer comprar? Aí eu falei,
meu Deus, comprar, como que eu vou pagar esse consultório? Não tinha dinheiro para pagar? Não tinha dinheiro para pagar. Aí liguei, acionei o pai, né, eu sempre pedindo ajuda. Ele falou, olha, que eu adoro esse posicionamento que ele teve, ele sempre na vida estimulou sempre a gente a trabalhar, a se dedicar e conseguir tudo pelo nosso esforço, né, nosso mérito. Então ele falou, olha, eu te dou metade do valor, a outra metade você se vira para pagar. O segredo do sucesso vem agora. Para impulsionar a carreira, a dentista resolveu reinvestir todo o dinheiro que entrava no caixa da clínica. Você tem que investir em você e no seu negócio, ou seja, eu pegava tudo que eu recebia dos pacientes e pagava um curso, mesmo que aquele curso eu pudesse parcelar ele não sei quantas vezes. Eu pegava o dinheiro, investia naquele curso, fiz o curso. Colocar todo o dinheiro para a educação mesmo, é isso? Para a educação. Não visa bens materiais, não visa agora. Um supérfluo, né? Exatamente. É uma fase de investimento, né? E você, para crescer, você precisa de fazer esse investimento, né? Tudo que aprendeu naquele curso, coloque em prática para converter tudo que você aprendeu em resultado. Sobre as dificuldades, a Mariana dá algumas dicas para Paola. O marketing, nós dentistas, especialmente para ela, a gente tem uma grande vantagem, que é poder postar o antes e o depois de paciente. Então você não precisa, nesse momento, disponibilizar algum dinheiro para marketing especificamente. Entrega resultado, posta o antes e depois com uma diferença grande do seu procedimento. Então, por isso que eu falo, entregue resultado. Posta antes e depois de casos clínicos. É isso que as pessoas querem ver, é isso que atrai paciente, é isso que atrai os olhares. Resultado. Como toda protagonista de uma história de sucesso, a Mariana é um misto de transpiração e inspiração. Então, atenção para o recado. Eu acredito que você tenha que fazer o que você ama em primeiro lugar, porque você vai se divertir todos os dias. Quando você faz o que você ama, você se dedica, se diverte, entrega um resultado de excelência. O paciente, ele sente, o cliente sente que você está fazendo aquilo por amor, porque ele sente amor naquilo. Então, ele vai voltar várias vezes. E entregar resultado, porque não adianta nada você fazer qualquer serviço que seja, ou procedimento, se não houver resultado. Eu, quando vou fazer algum procedimento ou contratar algum serviço, eu estou pagando por um resultado, estou buscando isso. Então, você tem que entregar resultado no seu trabalho ou no seu procedimento. Faça o que ama e entregue resultado. Eu acho que resume tudo de qualquer serviço. E agora o que foi destaque no mundo dos negócios do Espírito Santo nessa semana. Participantes do reality Espírito Startups, Conta Café e Destine Já são premiadas em Festival de Inovação de Indústria Capixaba. STJ muda a forma de cálculo de imposto sobre transmissão de imóveis, o ITBI, e carga tributária pode reduzir. Empresa capixaba do ramo de moda de calçados vai expandir para os Estados Unidos. Os investimentos na tendência da telemedicina, medicina à distância. E o programa Agrobusiness, que estreou hoje na tela da TV Vitória, trazendo os bastidores dos produtores rurais do Espírito Santo. Você não pode perder domingo que vem às 8 horas, viu? E o programa Mundo Business de hoje fica por aqui. A ideia foi trazer para você notícias boas e os negócios que estão movimentando o mercado. Se você quiser rever esse conteúdo, pode ir no YouTube e no Instagram do Folha Business. E também no meu Instagram pessoal, @Ricardo Frizeira, conteúdo diário de negócios e investimentos para você. No jornal Folha Vitória você tem acesso à maior plataforma de comunicação sobre negócios do Espírito Santo em folhavitoria.com.br/economia. Só escanear o QR Code aqui embaixo que te leva lá para as redes sociais. Eu te vejo domingo que vem aqui na TV Vitória e todos os dias nas redes sociais. Um abraço e um excelente domingo com a família.